Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. Mas vamos lá. Então vamos ver a lição desta noite do livrinho Minutos de Sabedoria do Torres Pastorinho. Procure interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi, um dia, uma criança pura e inocente, como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Então, que Deus nos abençoe esta noite e que possamos aprender um pouquinho mais. E a lição de hoje é o orgulho. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, meus queridos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que permaneça conosco, não só na noite de hoje, mas em todos os momentos de nossa vida. Gente, hoje vamos falar um pouquinho mesmo, porque sempre é pouco, né? Por mais que a gente tente esgotar o assunto, sou repetitivo nisso porque é óbvio que todo tema abordado pelo Espiritismo, principalmente aqueles que diz respeito ao nosso adiantamento, ele não se esgota em alguns minutos. Na verdade, é só a gente vai colocando um tijolinho em cada informação, até termos assim a convicção daquilo que nós temos que fazer para a nossa melhora. E hoje o tema é o orgulho. Na verdade eu vou dividir em duas vezes, porque nós sabemos da máxima que corre na nossa doutrina que as duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, evidentemente, na próxima semana, se der, a gente vai tentar falar alguma coisa sobre o egoísmo. Mas hoje, vamos falar só de uma, elas são irmãs, só de uma irmã, só de um irmão, que é o orgulho, tá? Uma visão rápida sobre os aspectos negativos, perniciosos e tenebrosos que o orgulho traz, não só para uma pessoa, mas como uma comunidade que está o mundo inteiro, né? Então eu peguei aqui no Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, capítulo 8º, da Lei do Progresso, aquela que nós já citamos algumas vezes, a Marcha do Progresso. A questão 785, elaborada por Kardec aos Espíritos, foi a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? O maior obstáculo ao progresso. A resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a aprender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, proporciona uma felicidade que existe maior e infinitamente mais duradoura. Tá? Uma citação feita aqui por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no capítulo do Bem-aventurados, brandos e pacíficos, ele diz o seguinte a respeito do orgulho: o orgulho vos induz a julgardes ser mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Gente, é certo dizer, é correto dizer, que o orgulho, juntamente com o seu irmão, o egoísmo, é a fonte de
todos os outros defeitos, de todas as outras mazelas que cercam a nossa vida. Por isso que é considerado o maior obstáculo do progresso. Porque a partir do orgulho e do egoísmo derivam-se todas as outras imperfeições. E vamos colocar aqui alguns pontos, batendo um papo, pensando na seguinte coisa. Primeiro, para definir o orgulho. Orgulho, os sinônimos são vaidade, auto, ego, enfim, é um estado em que nós, infelizmente, nós que eu digo a humanidade, infelizmente estamos envoltos, absortos ainda nisso. Tanto em palavras como em gestos. Às vezes, os gestos que nos fazem deixar claro o orgulho residente é mais perceptível no dia a dia. Olha aqui, nós, não raramente as pessoas falam de alguém que ama, ou dos filhos, né? Eu tenho orgulho de você, eu me orgulho de ser brasileiro, eu me orgulho de ser XPTO, condição. Quando na verdade nós teríamos que trocar essa palavra por satisfação, por felicidade. O simples fato de você mencionar a palavra orgulho já te deixa numa condição de imperfeição. Existem situações sim que nós temos dificuldade de falar, mas eu estou tão feliz porque minha filha aconteceu tal coisa com ela, ou passou de ano, ou foi parabenizada, ou você acertou aí um projeto de vida que deu certo. Eu falei, eu estou orgulhoso de mim mesmo, né? Não, estou feliz, estou satisfeito, né? Sou grato. Troca, dá para trocar. A palavra gratidão, ela tem bastante força. Né? Pois é. Trocar por gratidão. Então não é pecado, não é problemático a gente se sentir satisfeito ao extremo por alguma coisa. Eu trago aqui uma coisa, pode ser banal, mas para os pais é muito, muito gratificante você ver um filho seu recebendo um diploma, né, acontecendo uma promoção, tendo alguma posição social, sempre tendo em conta que isso é meramente passageiro, né? Mas é legal você ver alguém que você gosta, um amigo, que recebe algum tipo de elevação. Então não precisa ser orgulhoso, estou muito feliz, né, por isso ter acontecido. Até porque o orgulho, da forma que a gente pratica, é pernicioso. Né? Olha aqui. As principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso são: amor próprio muito acentuado. Né? Muito acentuado. Contrariar-se por pequenos motivos. Isso aqui é uma cartilha que nós devemos usar no dia a dia para ver se nós não estamos inseridos em nenhum desses itens aqui. Que já vamos colocar aqui como um termômetro do orgulho residente em nós. Por que eu digo residente em nós? Porque certamente em encarnações passadas nós tivemos as ações muito mais afloradas. Né? Não vai longe aqui. Você pega aqui o brasão de família. Que não sei nem se algum país ainda usa isso. Mas era muito comum aí, cerca de 300 anos atrás, não sei. Então até hoje também tem alguns programinhas na internet que falam assim: descubra qual é a sua árvore genealógica, vê de onde você vê o brasão da sua família. Brasão. E aquilo era mantido como uma coisa assim: que família você pertence? Ah, nenhum, então você não é nada. Né? E o brasão da família se dava era maior ou menor importância de acordo com suas posses materiais, a sua influência.
econômica, né? Os barões de café, que eles têm até o selo dos camaradas lá. Tudo isso é produto do orgulho. E quem não se enquadrasse nesse tipo de benesse, era simplesmente colocado para baixo. Então, o amor próprio, muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Você é o bom, você é o maior. Você não pode ter ninguém pode te contrariar. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outro em relação ao seu comportamento. Explode. Nossa, mas você hoje está... Como assim? Você está nervoso. Por quê? Você acha que eu estou nervoso? Não estou nervoso. Você não admite ter defeito. Você não admite estar em evolução. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não tem coisa pior do mundo, você está conversando com uma pessoa e ele simplesmente, mentalmente ou na hora, te ignorar. O que você está falando não importa. O que importa é o que ele fala e o que ele pensa. Isso é um ponto característico da pessoa que, mesmo inconscientemente, é extremamente orgulhosa. Ele admite, o que você fala não importa o que eu falo. Aí serve. Se vier de acordo com o que eu penso, joia. Se não for, você está falando bobagem, você é uma pessoa de menor entendimento que eu. Né? Tem mais coisa ainda. Não acabou ainda as chicotadas. Não aceita a possibilidade de seus erros. Não erro. Posso no máximo me equivocar de vez em quando, mas errar não erro. Mantendo-se no estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Aquilo que eu falei. Você menospreza as ideias do próximo. O que você fala não importa o que eu falo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa com que se reafirmando na sua importância pessoal. Eu não disse? Eu concordo com você plenamente. Está me elogiando, eu concordo com você plenamente. Se me criticou, você não sabe o que está falando. Né? Preocupa-se muito com a sua aparência exterior. Seus gestos são estudados. Dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Nós vemos isso muito em alguns não, quase todos os nossos políticos. Eles são extremamente orgulhosos, presunçosos, soberanos, deuses, pela posição social que ocupa. Posição social aliado à posição econômica. Porque o menor cargo de um político está acima da maior parte, no nosso caso, no Brasil, dos assalariados brasileiros. Né? Então o cara não tem formação nenhuma e é chamado de doutor, porque ele existe ser chamado de doutor. Os próprios doutores também. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, trabalhava no setor de conta corrente, então a gente tinha lá, fazia pedido de talão de cheques para as pessoas, para os clientes. E tinha um cidadão lá que ele fazia questão de, no nome dele que vai no cheque. Para quem não sabe o que é cheque, era um pagamento à vista, talões e tal, não sei o quê, porque agora já está virando coisa do passado, né? Então, ele tinha que colocar lá, doutor fulano de tal. A gente explicava para ele, não, mas doutor não é nome, doutor é título. E nem todos são doutores. Dificilmente tem um doutor, porque doutor é que defende doutorado, né? Mas ele se formou lá na faculdade de medicina, ele é bacharel, assim como o advogado, né? Ninguém nunca defendeu tese nenhuma, mas tem que se colocar doutor. Então esse médico fazia a questão. Dava um trabalho danado, tinha que ir lá para a central, passar memorando, o gerente tinha que implorar, porque o banco se negava a colocar doutor. Doutor é nome. Mas não, encerra a conta, vou embora, não quero saber, tinha um dinheirinho, né?
E dinheirão. Então, vai lá, quando vinha aqui assim, o talão de cheques, doutor fulano, aí ele estava satisfeito. Bem, isso é uma exacerbação de amor próprio. Doutor não é nome, é título. Para quem merece, quem fez doutorado e defendeu o doutorado. Só para deixar claro. Acha que todos os seus circundantes, ou seja, familiares e amigos, devem girar em torno de si. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas. A dona Irã Barbosa. Sou o centro da coisa e todo mundo tem que girar em torno de mim. Gostei do Dona Irã Barbosa. Bem lembrado. Será que tá baixo? Não, ninguém falou nada. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Se humilhar não precisa ser ficar de joelho para ninguém. Ninguém tem que ficar de joelho para ninguém. Se humilhar é reconhecer um erro. Olha, desculpa, eu errei. Né? Porque não admite que erra, né? Não Esse admite é o que problema. erra, então se ele fala, se eu, mesmo ele sabendo que está errado, se ele falar que está errado, ele acha um ato, ele acha que é fraqueza e vai pôr por terra toda o seu egocentrismo. Ó, já usei a palavra do egocentrismo, que vem de egoísmo, que são irmãs gêmeas, orgulho e egoísmo. Bem, usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Então você começa a ter um diálogo, uma discussão sobre algum assunto, você aproveita do seu talvez maior conhecimento para humilhar e debochar do adversário. Isso não leva a nada. Compreendemos que o orgulho vive numa atmosfera ilusória de destaque social ou intelectual. Ilusória. Criando assim barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio interior. Na maioria dos casos, o orgulho é um mecanismo de defesa para encobrir algum aspecto não aceito de ordem familiar, limitações de sua formação escolar e educacional, ou mesmo resultado do seu próprio posicionamento diante da sociedade, da imagem que escolheu para si mesmo, do papel que deseja desempenhar na vida e status. Aí já é no campo da psicologia. Tem muitas pessoas que se tornam extremamente orgulhosas, para esconder uma deficiência. E talvez por ironia do destino, a pessoa tem uma posição social que lhe favoreça e que submete os outros ao seu poder econômico e daí tenta justificar todo o tempo. Eu tenho esse dinheiro porque eu sou barão, eu tenho esse dinheiro porque eu vim de família nobre. Chiquinho Scarpa, se ele estiver ouvindo, coisa que eu duvido muito, mas ele não tem essa humildade, né, de ver ninguém a não ser si próprio, né? É o típico, o arquétipo da nossa conversa. Sem querer julgar, né? Mas só vendo o comportamento da pessoa. Né? É preferível nos olharmos de frente, corajosamente, e lutar por nossa melhora, não naquilo que a sociedade estabeleceu, dentro dos limites transitórios dos bens materiais, mas nas aquisições interiores. Os tesouros eternos que a traça não come e nem a ferrugem corrói, como já disse Jesus. Tem aqui uma dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís, a senhora Hermance Dufault, extraída da Revista Espírita de 19 de janeiro de 1858, olha que já dizia o nosso amigo Espírito São Luís. Está na Revista Espírita, tá bom? Um homem soberbo, é uma citaçãozinha, eu costumo falar que é historinha, mas não é, uma parábola, tá bom? Um homem soberbo possuía algumas geiras. Geiras são hectares de boa terra. Sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que cobriam o seu campo e lançava o olhar desdenhoso sobre o campo estéril do humilde. Tinha alguém lá que era vizinho dele e olhava assim, tipo assim, espiguetinhas dele, olha a minha espigona. O pobre, levantava-se ao cantar do galo e ficava o dia todo curvado sobre o solo ingrato, recolhia pacientemente os seixos e ia atirá-los à beira do caminho,
revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que o cobriam. Ora, seu suor fecundou o campo e ele colheu o melhor trigo. Entretanto, o joio, lembra da parábola do joio, lá na citação de Jesus, do joio e o trigo, separar o joio do trigo. Joio é um... Tipo erva daninha? Não, é muito parecido com o trigo. É? Também, praticamente quem bate o olho pensa que é o trigo. Mas não é. Ele não produz a semente do trigo e muito pelo contrário. Ele mata o trigo. Ele cresce junto. E não pode ser arrancado inicialmente também? A não ser quem conheça muito. Exatamente. Tem que ser por isso que Jesus naquela citação disse: separar o joio do trigo. Porque são muito parecidos e só quem conhece, no caso o pai, né, separa o joio do trigo. Ou seja, o bom do mal. Então, entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e abafava o trigo. Que uma das características do joio é pumba. Ele se alimenta da terra e discretamente mata o trigo. Aquele dentre vós que se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha para si mesmo, como humilde de seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Pulei um trecho aqui. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e abafava o trigo, enquanto o dono se vangloriava de sua fecundidade e olhava com piedade os esforços silenciosos. O que ele faz? O orgulho funciona exatamente dessa forma. Não é? Você às vezes cria um grau de soberba tão grande que você não percebe que você está se definhando moralmente. Né? Você não percebe. Você acha que seus feitos e as suas glórias são reais, quando na verdade não passa de um joio, com um aspecto de trigo. Na hora de colher o grão, cadê? Não tem nenhum. Emmanuel disse o seguinte a respeito do orgulho: de todos os males, o orgulho é o mais temível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. O germe de quase todos os vícios. É uma hidra monstruosa. Hidra, lembramos, né, na mitologia grega, é aquele que tem vários tentáculos, não é isso? Não é a mulher cabeluda lá? Não, com aquelas tranças? Não, essa é a medusa. Medusa, então, mas a hidra é aquela que também tem um monte de... É um monstro. Tem um monte de você braços corta que e abraça. nasceu, não sei se é cabeça ou cabeças. Sempre a procriar, você não adianta cortar a cabeça que nasce outra. Sempre a procriar e cuja prole é bastante numerosa. Desde que penetra as almas, como se fossem praças conquistadas, ele de tudo se assenhoreia, instala-se à vontade e fortifica-se até se tornar inexpugnável. Então essa ademoestação que Emmanuel faz, nós temos que ter como principal mote, principal... Cabeças. Então, várias Obrigada. cabeças. Obrigada, então, Guilherme. São várias cabeças. Porque tinha lá, eu lembro os 7 trabalhos de Hércules. 12 trabalhos de Hércules. Hoje eu estou bem. Bem, isso mostra que eu não sou orgulhoso, tá vendo? Mas também isso era filme. É ficção. É mitologia. Mitologia. Muitas delas criadas por mim mesmo. Tudo bem. Isso é para ensinar, né? Serve para ensinar alguma coisa pra gente. O que ocorre? Eu falo que é o mais temível, porque como eu disse no começo, ele germina, é a fonte de todos os outros. Assim como o amor é a fonte de todas as virtudes, se você tiver amor, naturalmente você vai atrair todas as virtudes. O orgulho e o egoísmo é a dupla dinâmica para a perdição ou para atrapalhar o nosso adiantamento. E nós temos por experiência, né?
assim, de vida, narrativas e observações, dentro e fora da família, enfim, na nossa vida aí, que o orgulhoso, a pessoa que se sente o orgulhoso, aquele que tem pelo menos um dos 2, 3 pontos desses que nós citamos aí, já se faz presente, o orgulhoso, né? Ele vive de forma superficial, dependendo disso. Pega, por exemplo, alguém que tem muito apego à posição social e retira isso dele. Sobrou o quê? Nada. Sequer a vontade de recomeçar. Pega alguém que tem muito apego ao nome da família. A vida faz com que a corrigenda vai se sucedendo na vida de todos nós, né? Nós temos 2 formas de corrigir os nossos defeitos: pelo amor e pela dor. Nós, dentro do Espiritismo, tentamos descobrir uma forma de conseguir pelo amor, mas ainda assim escorre algumas coisas entre nossos dedos e nós deixamos passar. Aí vem a dor e nos coloca de volta no trilho. E por que a dor específica ou a corrigenda acomete a gente que realmente quer se melhorar? Porque alguém lá no mundo espiritual, né, os bons espíritos falam, vale a pena corrigir esse. Porque os demais, aquelas pessoas que vivem totalmente fora da realidade da espiritualidade, não tem como enxergar. Então seria fazer com que as vicissitudes seriam inócuas, não teriam muito sentido de ser. Por isso que a gente fala assim, nossa senhora, aquele cara é bom, acontece só coisa ruim na vida dele. É verdade. Né? E aquele outro infeliz lá, né, apronta tudo, não acontece porque não chegou o momentinho acumulando, não vai passar batido também não, só está acumulando lá. A hora que chegar a necessidade, pelo amor ou pela dor, ele vai sofrer a corrigenda. Daí a gente falar sempre assim, entregar nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que Deus tem a mão, como nós, né? É entregar aos cuidados, à sabedoria, às leis de Deus. E é nisso que a gente tem que confiar. E as coisas que acontecem na nossa vida, é claro que algumas ruins, nós temos que colocar sempre como uma corrigenda. E por isso que falam, os espíritos elevados falam, temos que agradecer as coisas ruins que nos acontecem. É exatamente nesse sentido. Fala, bom, se eu estou tendo a oportunidade de melhorar-me pela dor, já que eu fui meio burrinho e não acertei pelo amor, é porque eu sou importante. Por que é que os nossos pais, né, nos corrigiam a ponto, inclusive, de voar alguns chinelos de vez em quando? Os chinelos certeiros. Chinelos certeiros. Porque eles nos amavam. Nos amam ainda, né? Nos amavam. Falaram, não, você vai... Inclusive era o termo que a minha mãe usava em relação ao meu irmão. Você vai virar gente. Ela falava isso pra ele. Quando ele tinha a dose diária de filosofia do Heidegger, né, da Cinta. Meu irmão era terrível, então minha mãe foi obrigada a colocá-lo nos eixos pela dor e não pelo amor, né? Mas, graças a Deus, virou homem de bem e tudo. O nosso Deus em relação a nós. Promulga, permite que esses ensinamentos chegam para nós através da instrução dos bons espíritos e, obviamente, da menção que Jesus nos fala em seu Evangelho, mas esses eu não falo, usa defeito, né? Não é defeito. Essas faltas, essas imperfeições que nós temos, nos dá, graças a Deus, a noção, assim, nos explica como temos que fazer para evitá-los. Veja bem, extraí-los, erradicá-los de forma total
estamos fazendo. Porque a gente não pode alimentar. Então, todas as vezes, os pais usavam a psicologia da síntese. Exatamente, é isso mesmo, Zé Carlos. A psicologia da síntese era o Dr. Heider. Atrás da porta. Ai, credo, é mesmo verdade. Fazia isso. Tinha uma para cada um. Né? Como eu já disse uma vez, não chegava a usar, mas pelo menos estava lá. A pessoa olhava para aquilo e falava, melhor não. Né? Então, não tem nada a ver com espancamento, né? A gente sabe disso. Não tem nada a ver com espancamento, mas tem a ver com disciplina, né? O que querem tirar de nós há muito tempo, né? A autoridade paterna, falado ali anteriormente, o único intuito, a gente quer dar corrigenda a quem merece, a quem vale a pena. Fala, não. A mesma coisa é tratada em todos os setores da nossa vida. A justiça, por exemplo, sempre dá uma chance, né? Para quem comete um deslize. Mas aqueles que contumaz, toda semana está sendo repetido. Pode ver que as autoridades desistem, cara. Fala, não, isso aí não tem mais jeito, né? Momentaneamente. Mas o bom de tudo isso é que nosso Pai não desiste da gente. Nenhuma ovelha se perderá. E é o fato. Isso não quer dizer que todas as ovelhas também serão carregadas no colo e balançadas. Diz que não se perderá. Agora a forma que vai ser... Pouca gente pensa nisso, né? Eu serei resgatado. Talvez seja pela orelha, né? Venha, está sendo resgatado do mesmo jeito. E dói, né? Se resgatar pela orelha. Você vai salvar alguém, você está preocupado em saber onde é que você vai pegar. Não sei se é pelo cabelo, mas você salva. Mas a própria pessoa cai em, colocar assim, em desgraça, né? Com as atitudes dela e tal. E aí quando ela está tão estrupiada, né? Já tão necessitada de ser só o pó, né? Resgatada. Mas ainda assim o é. Sim, com certeza. Peraí, deixa eu... Gente, dá licença. Parou já. Acho que ela se equivocou, tadinha. Eu acho que ela colocou ligar. Tadinha. Então, não é muito... Não precisa ser muito incisivo da necessidade de sabermos que nós temos que erradicar aquilo que é possível dentro de nós. Como eu disse, existe na nossa alma o tártaro de várias encarnações, de milênios. A gente tem muitas coisas, né? Que nós fomos criados e educados para sermos orgulhosos durante muitos séculos. Porque assim eu era. Uhum. Porque os títulos, né? Barão, duque, plebeu, né? O simples fato da época, dessas épocas que tinha esses títulos que eram nomináveis ali, que era uma coisa que tinha que ser, né? A posição de humildade, a pessoa ficava assim na frente dos senhores, dos barões do café, do duque, visconde, olha quanto título bobo. Todos acabaram no mesmo lugar, no túmulo, né? Então a hora que a espiritualidade fala assim, não, gente, quer sair da lama, joga algumas cordinhas pra gente. Algumas a gente pega e tenta sair, outras a gente ignora, mas não vai ter jeito. Não é da noite pro dia, e talvez nem em outras tantas que nós vamos realmente erradicar isso do nosso... as manifestações arcaicas, assim como a cólera, né, ódio, todas essas coisas têm reminiscências dentro do nosso... E cabe a gente ir nas encarnações que se sucedem, né, e no dia a dia, jogar isso para fora. Particularmente tenho conseguido bastante. Na verdade nunca fui tão assim, conscientemente orgulhoso. Mas às vezes essas atitudes que tinha ali, de estufar o peito na frente de alguém, até por uma contenda, geralmente acontece numa contenda, né? Quem é você para estar falando assim comigo? Pronto, seja um ato de superioridade. Mas sabe o que você está falando? Sabe o que você está falando? Com alguém em formação, um coitado, assim como eu ainda, né? Estou falando com uma pessoa que está se apoiando num título terreno que vai acabar. Tanto faz você ser igual esse médico que colocava... E fazer a questão, né? Fazer a questão de colocar doutor lá, porque senão encerrava a conta, enfim. O sistema bancário é horrível, porque
você tem a missão de ganhar cliente. Se você perder, você corre o risco de perder o cliente também. Então o gerente ficava apavorado, falava, tem que dar um jeito. Então ficava aquela tortura toda. E lá atrás, que isso era garoto, eu já achava, que bobagem. Gente, como eu falei, se alguém conhece ainda o que é um talão de cheque, ele fica onde? Na testa? Ele fica guardado em algum lugar lá e você só quando você usa que vai ter o seu nome. Sabe? Mas era doutor. Você vê nas plaquinhas aí, doutor fulano de tal. Tem lá no Supremo então, pelo amor de Deus, lá é a sala dos reis, né? Dos deuses. Então o que serve pra gente na noite de hoje é essa consciência. Tudo aqui é consciencial. Nós temos que ter a consciência de que se ainda há alguns resquícios desses que eu citei e outros mais, sem culpa, sem desistência, sem desânimo, mas dentro da naturalidade, vamos procurar lembrar disso daí. Pois eu estou sendo egoísta, estou sendo orgulhoso. Egoísta semana que vem. Egoísta então, Jesus Cristo. Nós vamos perceber que o egoísmo está ainda está muito dentro da nossa, do tártaro, como eu estava dizendo. O espírito, de tanto que fez isso aí, estressou-se, vira um tártaro, que é difícil de tirar, mas não é impossível. É por isso que nós estamos no caminho de nos tornarmos um dia o verdadeiro homem de bem esperado por Cristo. É a fórmula. Quer se sentir promovido? Só estudar o capítulo lá do verdadeiro homem de bem e ver quanto estamos distantes disso, mas a caminho. Não precisa desanimar também, né? Quando você desanimar, quando você fizer a leitura. Se você desanimar, não pode. Não tem o menor sentido fazer isso. Porque é um processo de aprendizagem e demora, porque até a gente tirar tudo isso que está enraizado, como o Pedro falou, há tanto tempo, não é? De tantas encarnações, é muito difícil. Mas é aos pouquinhos, a gente vai se avaliando, fazendo a tal chamada reforma íntima, vai observando aqui, observando ali, não é? Pois é. E vai tentando modificar isso. Pois é, pelo simples fato do orgulho estar diretamente ligado à matéria. Ao é por que isso. Tem, né? E a matéria ainda é predominante nos corações de muitas pessoas, né? Não sabem fazer uso dela. Não sabem fazer uso do dinheiro, não sabem fazer uso da condição social que tem. Né? Tem muita gente que teria poder de ajudar mais pessoas pelo simples fato de ser o que é, mas monta no orgulho e fala, eu estou aqui em cima, você está aí embaixo e cada um com seus problemas. Eu me esforcei, eu estudei, eu fiz 205 faculdades, eu com o meu esforço, nunca imaginou que teve ajuda da espiritualidade para fazer alguma coisa de útil para si e para os outros. Não, eu aqui consegui, cada um com seus problemas, cada um que tenta a sua sorte. Se eu fiz, por que você não pode fazer? Total ignorância da espiritualidade, total ignorância da lei da reencarnação, total ignorância da lei de a cada um segundo as suas obras. E às vezes o cara dá 3 passos para frente hoje e por causa do orgulho e do egoísmo, ele vai dar 5 para trás, vai começar de novo, de bobagem. Né? Barão do Rio Branco, onde será que ele está? Não sei. Dom Pedro I, onde será que ele está? Não sei. Mas o título dele, o título que eles tiveram, não aliviaram a sua trajetória. Ah, sim. Dizem até que às vezes reis, rainhas, quando chegam ao outro lado e percebem que o seu serviçal, né, sim, tem maior envergadura moral que ele. Exatamente, que fica decepcionado, não entende, fica revoltado, né, com essa situação. Cara, como mas assim? Como assim? Eu fui melhor que você, né? E como que, né, o status, vamos dizer assim, eu fui melhor que você, como é que você está aqui mais que eu? Ainda para me ajudar, né, essa e ainda essa situação está no crítica. Campo vibratório que deixou a Terra. Né? Onde estão os meus títulos? Onde estão os meus milhões? Meus serviçais? Meus escravos até? Meus escravos, onde estão? Tem gente hoje ainda lá na espiritualidade, nas zonas inferiores, infelizmente, que ainda procuram respostas por quando está a fazenda, por que os escravos não estão lhe obedecendo.
né? Nós vimos lá, inclusive, lá no livro não, nós vimos no livro e no filme, Nosso Lar, você viu, André Luiz, a região que ele estava lá, passa um trecho de pessoas sendo chicoteadas, sim, com os trajes ainda da última encarnação, né? da encarnação, da época dos escravos e tudo mais. E isso acontece no mundo inteiro, né? Então é isso. Se quisermos dar um passo adiante, como eu falei, ninguém vai sair voando com a auréola, mas aquilo que for possível, vamos deixando para lá. Não leva absolutamente nada. Graças a Deus, muitas pessoas chegam a essa conclusão já em vida, já aqui. E a maioria, a gente já sabe da perniciosidade que é o orgulho, mas não se aprofunda, não entende a amplitude que ainda está em nossos corações e que nós não trabalhemos para que isso seja erradicado de vez por todas da nossa vida. Tá bom? Então é isso. Na noite de hoje, vamos aguardar a irmã, que é o egoísmo, que esse sim, o orgulho já traz bastante problema. É mais para quem tem, sente e alimenta. Reflete na sociedade, claro. Mas nós vamos ver que o egoísmo é muito mais. Tá bom? Então que nosso Deus possa nos abençoar a todos, que nós possamos ter um resto de semana aí produtivo dentro da nossa labuta material espiritual. E eu peço mais uma vez, agradeço primeiro a todos e peço que nos incluam na sua lista de orações, porque nós estamos constantemente precisando disso, né? Até para podermos dar continuidade ao nosso trabalho sem muita interferência de espíritos ou pessoas que não avance no trabalho, né? Enquanto o seu lobo não vem, enquanto a gente não volta lá para nossa casa, tá bom? Então que Deus nos abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e mais uma vez meu ato de malcriação para vocês. Ó. Então que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja muito produtiva, muito boa, sejamos protegidos. E vamos agora enviar vibrações de paz e amor aos nossos irmãos que mais necessitam, sejam eles doentes, em fase terminal, aqueles que perderam seus entes queridos por qualquer motivo, doença, acidente, assassinatos. Eu peço também uma vibração para aquelas mães que estão com seus filhos desaparecidos, porque isso é uma coisa muito triste, não é? Você não sabe o paradeiro dos seus filhos. E pedimos a Deus saúde e proteção para todos nós. E que Deus nos abençoe a todos. Daqui a pouco vou responder aqui as mensagens de vocês, tá bom? E a semana que vem estaremos juntos aqui para mais uma realização dessa live tão gostosa que a gente tem aqui, que aprendemos tanto. Todos fiquem com Deus. Beijão, gente.